Fala pessoal, tudo bem? Então aqui quem fala é o Felipe. Na aula 3 a gente viu como utilizar ali desde a moda média e mediana, né? Para a gente imputar valores ali em dados faltantes, né? A gente viu isso aqui e aprendemos ali a utilizar a nossa simetria e a kurtose para identificar aí outliers, né? Dados com outliers ou dados com heterocedaticidade, né, que é grande dispersão ali de dados. Então, esse tipo de problema impacta o modelo, né, e a gente viu como a importância de utilizar a simetria kurtose para identificar esse tipo de variável. Deixa eu tirar o óculos aqui para ficar melhor. Então, nessa aula, basicamente agora, isso que a gente já viu, e a gente vai começar a utilizar aqui uma filtragem e fazer umas preparações de dados, tá? Então, basicamente aqui a gente vai separar os dados que estão na variável preenche status, que seria o no-closed, closed e ongoing, né? Então, o no-closed é o cliente negado, closed é o cliente aprovado com operação finalizada, e ongoing é o cliente em análise, né? Então, basicamente a gente fez aqui uma filtragem dos clientes que foram closed e no-closed. E agora a gente vai tentar identificar aí algum padrão aí nessas variáveis. Então, o primeiro gráfico que a gente utilizou foi o closed, tá? E o nosso box plot aqui, ele nos mostra que aqueles clientes que não declaram imposto de renda têm uma renda maior do que os que declaram imposto de renda, que é o 1 aqui, né? E isso vai um pouco contra a lógica, né? Então, se a gente para para pensar que, teoricamente, as pessoas que declaram imposto de renda têm uma renda maior, então aqui teve um efeito contrário. Basicamente aqui as pessoas que não declaram imposto de renda têm uma renda maior do que aqueles que declaram imposto de renda. Então, claro que o imposto de renda ele tem uma quantidade de dados faltantes muito grande. Tá? Talvez isso possa estar interferindo nesse primeiro gráfico. Já o segundo gráfico aqui, que são aqueles clientes que tiveram o seu empréstimo rejeitado, já está seguindo a lógica normal, né? Então, os que declaram imposto de renda têm uma renda maior do que aqueles que não declaram imposto de renda. Aqui, o próximo gráfico é o de distribuição, né? Então, é um gráfico de histograma. Então, um histograma dos que tiveram seus empréstimos liberados e os que não tiveram seu empréstimo liberado. Aqui lembra uma distribuição simétrica, né? Não está 100% simétrico, perfeitinho, mas lembra, né? Já aqui a gente já vê uma curva nitidamente assimétrica, tá? E só que um detalhe importante é a frequência. Ó, a frequência daqueles que tiveram seu empréstimo liberado é muito menor daqueles que não tiveram seu empréstimo liberado. Então, isso daqui é um indicativo de desbalanceamento das nossas classes preditoras, tá? Aqui, continuando, a gente vai imputar aqui zero no débito do automóvel. Por quê? Porque a gente não tem essa informação. Então, a gente vai dar o benefício da dúvida para o cliente. Ao invés de imputar a média, a mediana ou a moda, né? A gente vai dar o benefício da dúvida para o cliente. A gente não pode culpabilizar aqui o cliente por a gente não ter essa informação. O próximo passo aqui foi a operação do status, que é a nossa classe preditora. Então a gente vai imputar ali ongoing, que são os dados sobre análise. Então esses dados faltantes a gente vai utilizar, vai juntar junto com as variáveis anteriores aqui de ongoing, né? E serão os dados utilizados aí para a gente fazer nossa previsão após a conclusão do modelo. Aqui os dados de validação a gente vai separar, então o operation status ongoing a gente vai deixar ali como validação final, vamos dizer assim. Vamos salvar ele em formato Parquet, porque o formato Parquet é um formato muito mais rápido que o CSV, então a gente ganha performance quando a gente utiliza o formato Parquet. E além de ser menor, né, ele está zipado, então ele é bem menor também do que o próprio CSV. O treino aqui a gente vai utilizar o closed, o treino 1, né, então a gente vai filtrar aqui o closed, e o treino 2 a gente vai filtrar o no closed. Então basicamente aqui
né? A gente vai fazer com esse conjunto de dados geral, né? A gente vai fazer um salvamento desses dados gerais e vamos criar um segundo conjunto de dados balanceado, tá? Então aqui é o nosso model year de 1995 em diante e o nosso auto value acima de zero. Por quê? Porque a Creditas é uma empresa que utiliza o carro como garantia. Não faz sentido ela pegar um carro. Esse treino model year aqui, eu posso até tirar esse filtro também, né? Mas o auto value ele tem que entrar porque não faz sentido eu pegar uma garantia que não vale nada. Então, eu posso utilizar esses dois filtros aqui, né? A gente dá uma concatenação e vai criar o DFS. O DFS é o data frame que está igualmente ali equilibrado, né? Então a gente aqui tem 50% de dados de classe 1 e 50% dos dados de classe 0, né? E a gente salva aqui com uma amostra igual, tá? E os nossos dados lá completos a gente deixa como treino, tá? A gente vai salvar aqui como treino. Então aqui a gente vai utilizar o DFS, que são os nossos dados equilibrados, né? Para conseguir algumas informações, né, descritivas e etc. Aqui, nesse momento, isso aqui não é tão importante assim. Né? As categóricas, sim, elas são interessantes porque, né, aqui nos mostra que 820 amostras aqui são de 1.340 são masculinas, né? 734 aí um pouco mais da metade só de São Paulo, né? Então só São Paulo tem mais da metade aí de toda a amostra a nível nacional. A marca mais importante aqui é a GM, né? Chevrolet, que tem 253 e nossos estados aqui, ó, 670. É um gráfico de distribuição aqui para a gente tentar identificar algum outlier aqui nesse próprio gráfico aqui de histograma também, né? Então o phone code, ou o fone no código de São Paulo, né? É o que mais tem, então tá disparado, ele tem quase 6 vezes mais do que os demais aqui. E a idade aqui, ó, repare que quando a gente colocou a moda, se não me engano, aqui, na idade, ó, deu um pico aqui na idade de 40 anos. Tá? Então isso daqui é muito reflexo da nossa imputação de dados. Enfim, então aqui o nosso gráfico de distribuição. Aqui basicamente a gente cria um data frame aqui, né, lá do treino, né? E aqui agora, então vamos pegar aquele conjunto completo, tirando os ongoing que a gente tirou fora, que a gente criou um conjunto separado, né, ou validação. Então o DF ele apresenta 98,8% de dados dos clientes que tiveram seus empréstimos negados e 1,2% que tiveram seus empréstimos aceitos, tá? Então há um desbalanceamento muito grande aqui. E então por isso, né, que eu vou utilizar nessa sequência de análises e de gráficos, eu vou utilizar o data frame aqui que está equilibrado, tá? Tem 50% aí de proporção aí das classes preditoras, tá? Aí sim a gente vai conseguir analisar e tentar identificar alguns padrões aqui nos dados, tá? Então, o nosso DFS, que é o data frame equilibrado ali, então 50-50%. Né? A gente faz a transformação do closed para 1 e no closed para 0. Né? Então a gente transforma nossas variáveis categóricas, né? Que a gente vai utilizar ela agora. Então aqui basicamente o que eu faço? Vou fazer um agrupamento aqui. Né? Eu vou criar uma variável chamada DFGEO, que é, né, Data Frame Geographic, e a gente vai pegar o nosso DFS e vamos fazer um agrupamento, né? Um agrupamento dos estados e do status da operação. E vamos agregar aqui com o gênero, né? E vamos dar um count. Então, esse gênero aqui é só para a gente conseguir uma variável para a gente contar, né? E a gente dá um reset index. E então nosso state, e aqui daí a gente vai criar um dfgel.columns, vai utilizar,
né, essas variáveis aqui, né, essas colunas aqui, né, o state, page status e o user account, que é resultado dessa agregação aqui que a gente fez. E aí a gente vai encontrar aí a porcentagem aí, né, desses dados. Então, o user account aqui, né, a gente tem os estados, o status da operação, a quantidade de usuários, user account, e o total de usuários, né? E a porcentagem aí, que é uma relação entre, uma conta aqui entre as duas, né? Então, basicamente aqui o nosso DFGEL, né? A gente encontrou aí cerca aí de São Paulo, né? É o estado que mais tem amostras, né? 734, e 58,99% das pessoas aqui de São Paulo conseguiram liberação de empréstimo. O Paraná teve 47, Pernambuco teve 50, Minas Gerais 43, Distrito Federal 62. É importante notar sempre Rio de Janeiro 89. É importante ressaltar que sempre o total de usuários, tá? A nossa amostra, né? Por exemplo, tem estados aqui que até podem ter uma porcentagem maior, mas se você tem uma amostra muito pequena, de 4, 5, 17, 11, é uma amostra muito pequena em relação ao todo, né? Então, uma amostra de 11 aí não é nem 1% dessa nossa amostra aqui total de 1.340 amostras que a gente tem, né? Quase que insignificante 1%. Então, os estados aí que tiveram as operações fechadas concretizadas, né? Os principais, São Paulo, Distrito Federal, acho que Pernambuco será, ainda continua, né? Não, até menos, na verdade. Minas Gerais aqui tem uma boa amostra, Paraná tem uma boa amostra, um bom valor aqui, Pernambuco permanece. Aqui a gente fez agora uma segmentação por idade, né? O ponto 4. Então, vamos criar aí um idade segmentation e vamos fazer a mesma análise ali. Vamos agrupar, né? Primeiro fazemos a segmentação e depois agrupamos. E aí sim, por idade a gente consegue colocar só no closed aqui. A gente repara que existe aí, se a gente fosse plotar isso num gráfico, existe aí uma relação, né, de quanto mais velho você for, maiores são as chances, né, de você conseguir uma liberação do empréstimo. Só que ela cai, né? Então ela começa com 14, vai 44, 54, 59, ó. E a partir aqui de 61 a 70 cai para 58. De 71 a 80 e acima de 90 tem uma amostra muito baixa. Então isso daqui a gente, né, é uma amostra tão pequena, tão irrelevante, que não é possível afirmar, né, que a partir dessa idade se continua uma alta taxa de empréstimo ou se ela cai, tá? Porque são muito poucos dados aqui. Mas até 70 anos, né, de 61 a 70, ainda assim, até esse limite aqui tem uma quantidade de amostra boa, né? Então é possível afirmar aqui, né, que ela faz uma curvinha, a princípio, aquela curva natural, né, de sino, né? Então ela começa subindo, ela chega num pico e daí ela começa a cair. Então, até os 70 anos aqui, você tem uma grande chance de ter o seu empréstimo liberado, né? E aqui é o nosso gráfico. E por último, a gente vai fazer aqui o nosso ano do carro. O DF aqui, a gente está tratando o DF porque teve variáveis aqui colocadas de forma errada. E aqui sim, como no meu DFS eu coloquei acima de 1995, então todos esses anos para trás aqui eu perderia essa informação, tá? Então por isso que aqui eu estou nesse gráfico aqui eu estou utilizando o DF. Então aqui se a gente for plotar, ó, então no closed, né, que não foram fechados. Então, ó, carros muito antigos de 1960 a 89, nenhum foi aprovado. A partir de 1990 a 99, 76,92. Né? De 2000 a 2009, 50%, 2010 a 2019, 50%, e 2020 a 2029, 100%. Os carros muito novos também não foram aprovados. Então aqui está o gráfico. E agora a partir daqui do Boxplot a gente vai ver na próxima aula. A gente vai continuar agora com gráficos aí de Boxplot, de
gráficos de dispersão, né, para continuar coletando informações. Essa análise exploratória é muito importante, né, a análise exploratória em si, porque ela vai nos trazer insights. E essas informações e esses insights que ela vai nos trazer será fundamental na hora da gente modelar o nosso modelo, né, para a gente criar o nosso modelo, e na hora da gente constatar, né, no gráfico de Fit Importance e no gráfico de Shape Value, se a saída do modelo, se as variáveis importantes do modelo batem com o que a gente conseguiu na nossa análise exploratória. É importante a gente ter um modelo que converse com o resultado da nossa análise exploratória, tá? Então, não adianta eu encontrar uma informação na análise exploratória e o nosso modelo, o resultado que sair do modelo ser o oposto do que a gente viu na nossa análise exploratória. Próxima aula a gente continua aí com os próximos gráficos, tá ok?